Fala, meus queridos, tudo bom? Ei, hoje a gente vai falar sobre uma das revoltas mais interessantes da história do Brasil. Pouco usada em livros de ensino médio, muito pouco abordada às vezes por conta de ser mais uma medida, uma reação da sociedade a uma medida política na época do Império. Em 1870, e para ser mais exato, em 1874, o governo de Dom Pedro II começa a adotar no Brasil um sistema métrico francês. A ideia de metro, quilo, litro. Nós não usávamos esse sistema métrico, né? O Brasil tinha um sistema comercial muito independente, então a gente tinha um sistema próprio. Quem principalmente é nordestino, quem principalmente é das cidades menores, do sudeste e do comércio das regiões de periferia, ainda é presente no Brasil as ideias de porção, medida. Medidas que não são litro, não são quilo, não são pesadas, não é unidade. É uma porção. Gente, o que é porção, né? Então a porção é pelo peso, é quantidade, então é muito variável isso. E isso é a historicidade, isso é o comércio no Brasil, tá? Então é muito comum você chegar, por exemplo, nas praias e as pessoas, o vendedor ambulante está passando, olha a porção olha a castanha, olha a castanha, olha a castanha. Aí o cara, quanto é a castanha? Tanto. Me dê meia. Meia o quê? Meia porção. Essa meia porção a gente não tem exatidão. Mas quando, isso hoje no século XXI, aí tu imagina no século XIX, isso era muito mais forte, né? E aí o Brasil adotou esse sistema métrico francês e houve uma reação da sociedade, porque na época, quando foi adotado, nós estávamos vivendo um momento de crise econômica do algodão, uma crise econômica da relação do gado, e o Estado brasileiro aumentando a carga tributária. E quando o Império estava fazendo isso, já questionado, tá? Dom Pedro já está numa fase questionada, depois da Guerra do Paraguai, já entrando em atrito com os militares, já entrando em atrito com camadas médias urbanas, tá? Já se fala em processo republicano, já se pensa em processo republicano. E vem aí então a medida do Estado brasileiro de se obrigar a usar litro, metro, esse sistema métrico, só que os comerciantes tinham que comprar as balanças, tinham que comprar os pesos. E eles acharam que isso estava sendo usado, era um pretexto que Dom Pedro estava usando para poder tomar o dinheiro deles. E eles, mas menina, a gente já trabalha que só, vai ter que comprar os pesos. E quem é que vai me ressarcir? Quem vai me pagar de volta esse valor dos pesos? Então, eles acharam que estavam sendo roubados. E aí foi um vendedor chamado João Carga d'Água. Alguns defendem que é por isso que surgiu essa expressão, que cargas d'água, tá? Que era vendedor de rapadura na cidade de Fagundes, ali pertinho de Campina Grande, teria iniciado essa revolta que ganhou grandes proporções na região de Campina Grande, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, chegou ao Rio de Janeiro. Uma revolta onde as pessoas, os comerciantes, começaram a atacar os agentes da prefeitura e quebrar os pesos, quebrar as balanças, jogar os pesos nos fiscais, tá? Foi um quebra-pau valendo. Tá? O que aconteceu toda vez que tinham feiras, eles atacavam principalmente dias de feira, né? Para que ninguém se adaptasse a essa ideia de usar esse sistema métrico, o governo mesmo ameaçando, se eu pegar vocês quebrando as balanças, vocês atacando o governo, eu vou prendia por 5 a 10 dias, mais uma multa, tinha que ressarcir os bens que eram quebrados, né, de propriedade. Mesmo assim, não conseguiu conter, a ponto do governo ter que trazer um navio chamado Werneck, lá do Maranhão, fortemente armado para conter essa revolta. Muitos foram presos e se utilizou inclusive um colete de couro que era molhado, e esse colete já era apertado, e quando ele era molhado ele encolhia, provocava asfixia, provocava em alguns casos, há relatos de a pressão foi tão grande que provocou danos mais lá na frente, tá? Para essas pessoas, causava muita dor essa punição, era uma punição pública na rua. Então, essa é uma revolta que a gente chamou de revolta do quebra-quilo, marcada com a frase, né, era preciso um dilúvio de sangue para que desaparecessem desta terra os ladrões. Para você ter noção de quanto essa revolta ela mexeu com o imaginário da sociedade brasileira, muitos comerciantes começaram a dizer que essa revolta era uma revolta da sociedade maçônica, porque a maçonaria tinha muita ligação com o Império. E começaram a dizer que quem apoiava essa revolta eram maçônicos, eram pessoas que estavam ligadas a seitas demoníacas, eram pessoas que não eram de Deus. E essa revolta chegou a ter até um espaço de conflito religioso entre os grupos católicos e os grupos maçônicos, né, que acabavam representando, gente, naquela época, os grupos sociais, né? A maçonaria era a elite brasileira.
esses comerciantes católicos se sentiam oprimidos. Nós tivemos até prisão de padres que foram acusados de ter inflamado as pessoas nessa revolta dos quebra-quilos, beleza? Então se liga aí até o nosso próximo vídeo, forte abraço, segue lá a gente no canal, dá aquela curtida, dá aquela força, valeu jovem, tamo junto!